Fala pessoal do Conversas Sustentáveis, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast que cada vez mais forte. Esse ano de 2024 foi um pouco desafiador após as enchentes, mas a gente está aí sempre tentando trazer um conteúdo de muita qualidade e hoje não vai ser diferente, né? Uma pauta que a gente conversa muito nos grupos, debates empresariais, é qual é a importância dos relatórios de sustentabilidade, para que eles servem, onde é que eles vão ser utilizados. E para conversar comigo, eu trouxe um grande parceiro, que já é parceiro do Conversas Sustentáveis, se tornou amigo pessoal, Otávio Laub. Ele é sócio da Ecovalor, da ESG Now também, vai contar um pouco da trajetória dele e vai nos dar essa visão, né? Hoje que eles atuam diretamente também, ajudando as empresas a construir as suas estratégias de sustentabilidade, e acho que tem bastante a nos ensinar. Então, mestre, seja muito bem-vindo ao Conversas Sustentáveis. Obrigado. Só não derruba o microfone. Então, assim, Otávio, antes da gente entrar na pauta, a gente sempre gosta de saber quem é que está conosco, né? Quem é o Otávio, como é que... Na pessoa física, né? Onde é que chegou na parte de sustentabilidade, por que sustentabilidade? Então, te apresenta aí para nossa galera, quem é o Otávio, o microfone é teu. Perfeito. Primeiro, obrigado, Wagner, pelo convite, né? Acho que, como tu bem comentaste, somos parceiros de longa data, aí, tanto nos negócios quanto na vida pessoal. É uma honra para mim estar participando contigo e falando com todos os ouvintes do CS. Bom, me apresentando, então, sou o Otávio. Hoje eu sou sócio tanto da Ecovalor quanto da ESG Now, né? Duas empresas focadas em sustentabilidade. A Ecovalor é uma consultoria já com 11 anos de mercado, uma das principais consultorias do sul do país. Quando diz respeito à sustentabilidade ESG, hoje elaboramos mais de 30 relatórios de sustentabilidade anualmente. Então a gente está com uma boa bagagem aí dentro desse assunto tão importante para o mercado. A ESG Now é uma startup, né, um software focado em sustentabilidade ESG, que visa facilitar a vida de quem toca o dia a dia do ESG nas empresas. Então, aqui falando especificamente sobre gestão de dados e organização de informações, que está diretamente relacionado à nossa pauta de hoje. Então, agradeço o convite e que tenhamos uma bela discussão aqui sobre esse tema tão importante. Baita. Otávio, antes ali a gente falar, quem é o Otávio? Por que o Otávio trabalha com sustentabilidade? O pessoal sempre gosta de saber quem é o convidado na pessoa física, né? Então, por que sustentabilidade? Por que entrou nesse meio? E o que tu entrou porque enxergava uma oportunidade de crescimento em sustentabilidade? Ou porque era algo que tu te identificava? Como é que foi essa tua jornada? Porque, pô, uma pessoa nova que já é sócio de duas empresas, como é que foi essa visão, né? Boa, Wagner. Bom, eu gosto de dizer que no Brasil eu construí toda a minha carreira em cima de sustentabilidade ESG, né? Quando eu era mais jovem, ali com 17 anos, eu tive a oportunidade de morar fora, fiz um intercâmbio, trabalhei com outras questões, né, que não questões técnicas, retornei para o Brasil com 19 anos e já cursando engenharia ambiental ingressei numa grande cervejaria, né, numa multinacional, como estagiário da área de meio ambiente e segurança do trabalho. Então aí eu comecei a ter contato com a pauta de meio ambiente e sustentabilidade, mas identifiquei que eu geraria mais valor na parte não tão técnica e mais sim de negócios, né? E aí comecei a olhar para o ESG com mais afinco e foi quando eu ingressei então na Ecovalor, ainda uma consultoria com base em Taquara, que é a minha cidade natal aqui no Rio Grande do Sul. Ingressei, na época eram 6 colaboradores e eu pude ter oportunidade de aprender muito sobre sustentabilidade ESG, na época atendendo os clientes na ponta como consultor, então ajudando os consultores a construírem relatórios de sustentabilidade quando mal se falava nesse assunto ainda no Brasil, e pude construir uma boa experiência na ponta, entendendo o cliente, entendendo as dores, até que há mais ou menos um ano atrás eu fiz uma migração de carreira para a área mais de negócio e hoje toco toda a parte comercial das duas empresas, assim. Então, tive a oportunidade de entrar em uma empresa importante, né, no nosso estado, que hoje já tem uma repercussão nacional, e aprender muito e me desenvolver. Então, hoje a Ecovalor já tem 35 colaboradores, já tem atuação em mais de 15 estados, e a gente pode fazer, com muito orgulho, parte desse crescimento. Então, esse é um pouco da minha trajetória. Legal. E agora, já entrando assim, levemente na pauta, ainda não no tema central,
A sustentabilidade, ela ainda, no Brasil, hoje eu até tive uma reunião que a gente falou um pouco dessa discussão, que no Brasil muitas das empresas não têm maturidade para lidar, né? Ainda é muito associado à responsabilidade social, a custo para uma empresa. Essa parte de visão estratégica que vocês acabam auxiliando as empresas, como é que vocês trazem isso para as empresas em relação num viés de oportunidades, ou seja, em viés de mitigação de risco também? Porque o mundo inteiro fala sustentabilidade. Então, obviamente, o Brasil vai acabar sendo afetado, já as grandes empresas já acabam tendo movimentos assim, mas hoje, como uma empresa pode olhar estrategicamente e por que ela, ou por que ela pode, não, mas por que ela deve olhar como uma parte estratégica que pode auxiliar ela no dia a dia? Perfeito, Wagner. Acho que é uma pergunta extremamente importante. E o mercado, apesar de ainda ser muito imaturo no Brasil, é importante trazer que ele vem amadurecendo muito, né? E hoje tem um motivador principal para empresas que não têm uma demanda legal, né? As quais não são obrigadas a atender o ESG, que é diferencial competitivo. Então, hoje, principalmente quando a gente fala em B2B, né, em empresas que fornecem para outras empresas normalmente maiores, existe um movimento de cadeia que tem sido muito importante para engajar essas empresas a implementarem ESG numa linha de exigência de mercado, né? Semelhante ao que era uma ISO 14001 há 15 anos atrás e uma 9001 há 20 anos atrás. Hoje é o ESG. Então, se tu não se adequar e não tiver minimamente um inventário de emissão de gás de efeito estufa, tu não está apto a fornecer para grandes players. Então, essa motivação corporativa hoje ela é muito importante, fora os outros benefícios que são mais intangíveis da sustentabilidade, que são os ganhos de eficiência produtiva, principalmente olhando para a redução de desperdício e otimização de uso de recurso natural. Então, hoje a gente tem um ganho de mercado que ele é muito importante, principalmente olhando para B2B, né? Quando a gente fala em B2C, são N pesquisas que apontam o lado dos hábitos de consumo, né? Então, o consumidor cada vez mais preocupado com as práticas sociais e ambientais dos produtos que são consumidos. Então, eu vejo essas duas linhas hoje, né, como prioritárias para levar as empresas a aderirem ao ESG. Sim, e onde é que entra essa questão de relatórios? Todo mundo precisa fazer um relatório de sustentabilidade? Quem é necessário? Por que se fazer? Pô, Wagner, isso acontece muito, né? E acredito que vocês também devem escutar, ou já escutaram bastante. Pô, minha empresa não é de capital aberto, eu não preciso ter que reportar. E para quem que serve? Por setor, é por porte, para empresa de capital aberto ou não? Boa. Bom, a gente divide as motivações para se fazer um relatório de sustentabilidade em basicamente 3. A primeira está ligada à demanda legal, né, onde em nível Brasil, até então não se tem uma legislação impondo a elaboração de relatórios de sustentabilidade para empresas. O que se tem são recomendações, principalmente olhando para empresas de capital aberto, né, listadas na Bolsa. Então, por exemplo, desde 2011 a gente tem o Relate ou Explique, né, onde a CVM recomenda que as empresas listadas elaborem os seus relatórios de sustentabilidade, seja GRI ou relato integrado, junto com seus demonstrativos de resultado. Essa iniciativa lá, desde 2011, ela foi muito importante para a evolução, principalmente no número de relatórios elaborados no Brasil, né, ela contribuiu muito, mas ela não obriga as empresas a realizarem esse movimento. Tem algumas outras legislações, olhando para instituições financeiras, né, olhando para o Bacen, e a CVM, né, no ano passado, em outubro, coincidentemente do ano passado também, instituiu uma nova normativa, que é a CVM 193, que obriga... Não existe coincidência, pessoal, a gente pensou tudo isso. Que obriga as empresas de capital aberto, todas as empresas de capital aberto no Brasil, a reportarem sustentabilidade ESG junto dos seus relatórios de resultado a partir de 2026. Então, é a primeira legislação no Brasil que obriga as empresas a terem movimentos nesse sentido. Inclusive, a primeira a adotar o IFRS, né, que é uma recente normativa internacional que padroniza toda essa sopa de letrinhas. A gente está falando aqui em GRI, SASB, FRS,
Mas, em resumo, o IFRS, seja o S1 ou o S2, ele vem para alinhar os padrões de reporte a nível global para que a gente tenha principalmente comparabilidade entre os resultados das empresas. Então, fechando, né, no Brasil, a partir do exercício de 2026, as empresas de capital aberto vão ser obrigadas a reportar sustentabilidade. Então, aqui eu falei do primeiro ponto, né? A gente tem mais duas motivações. A segunda, fazendo um gancho com a minha primeira resposta, olha muito para a cadeia de fornecimento. Então, a gente tem grandes players no mercado já engajados com sustentabilidade ESG, que vem exigindo dos seus fornecedores cada vez mais transparência e reporte de performance em sustentabilidade ESG, e olhando principalmente como ferramenta para isso o relatório de sustentabilidade. Existe fazer o quê? Tipo uma gestão de risco, assim, dos fornecedores, da cadeia? Exatamente. Hoje, quando a gente fala, principalmente em indústria, o principal risco está na cadeia de fornecimento, né? São inegáveis. Recentemente tivemos históricos de crises em empresas em ocorrência de má gestão de fornecedores, principalmente no aspecto social, né? Então, as indústrias, principalmente, estão cada vez olhando mais para isso, e o ESG é uma excelente ferramenta de mitigação de risco. Isso é bom falar, né? Porque, assim, ainda a gente tem que falar do terceiro tópico, mas porque normalmente as pessoas atrelam o social com responsabilidade social, vamos todo mundo ser legais. E não, aqui a gente está falando justamente de um risco que pode prejudicar diretamente a parte econômica do negócio, que impossibilita qualquer avanço, né, ou qualquer sustentabilidade no médio e longo prazo, porque eu acabo gerando multas, mancha a reputação, né? E isso no pilar social. Agora, imagina que tu tem um fornecedor que representa 40% da tua distribuição de matéria-prima, e esse cara tá com uma irregularidade na licença de operação ambiental e, eventualmente, o órgão de fiscalização cessa a operação dessa empresa. Olha o tamanho do prejuízo que tu vai ter, né, em cima desse ponto. Então, existem impactos nos três pilares, olhando para a governança corporativa também, né? Então, a gestão ESG de fornecedores é algo fundamental para as empresas, e é algo que tem levado a um crescimento constante do número de relatórios de sustentabilidade no mercado, e não só relatórios por si só, relatórios assegurados por terceira parte, né? Essa é uma régua também que a gente vê subindo no mercado. E o terceiro? O terceiro ponto são empresas que implementam esse tipo de ferramenta, né? O relatório é uma ferramenta de comunicação e transparência com os stakeholders, mas que implementam esse projeto por boa prática e por entender que isso gera valor para a sua operação, né? Nós, como consultores, tanto na Ecovalor quanto na ESG Now, a gente se depara com muitas empresas que têm uma série de iniciativas sociais, ambientais e de governança, até uma governança bem estruturada, só que essas informações não são organizadas internamente. Às vezes, um colaborador não tem ideia de todas as ações que a empresa executa, né? Assim como os clientes dela, como os fornecedores dela, como a comunidade local. Então, o relatório de sustentabilidade vai ser exatamente o documento que vai consolidar todos esses resultados, essas iniciativas e essas ambições em sustentabilidade ESG, e vai comunicar isso para o mercado. Então, tem muitas empresas que elaboram esse documento, não por necessidade, não por demanda legal, não por exigência de mercado, mas sim por entender que faz sentido estruturar esse documento para o benefício da sua gestão interna. Eu estava anotando aqui para fazer a pergunta para não esquecer. Tu citou 3, né? Então, demandas, cadeia e boa prática. Eu chutaria, mas vamos deixar para ti. Qual é o mais comum das empresas procurarem para criar esse relatório? Seria por demanda, seria por cadeia, por entender que isso pode tornar um risco, ou por boa prática? Vamos lá. Quando a gente fala no primeiro ponto, a gente está olhando para empresas de capital aberto. Se nós formos pegar 2024, não tínhamos 500 empresas de capital aberto no país. Óbvio que se nós olharmos para a representatividade econômica desses players é outro contexto, mas olhando em volume, a gente tem mais de 20 milhões de CNPJs
e menos de 500 empresas de capital aberto. Então, certamente, a maior demanda, e falando isso até como comercial da consultoria, ela está muito concentrada hoje no ponto 2 e amadurecendo no ponto 3, ou seja, a pressão da cadeia e a busca por diferenciais competitivos está elevando, né, o volume de empresas consideravelmente, né, as empresas que estão elaborando esses relatórios. Muito bom. E agora, para a gente entender um pouco mais dos relatórios, né? Acho que tá ficando muito claro, acho que quem está acompanhando está conseguindo ter essa percepção. O que são esses relatórios? O que vocês seguem? Quais, tu disse ali dos padrões, GRI, sabe? O que são esses... porque assim... Pô, tem vários padrões, né? Tá, mas o que eu sigo? Mas é GRI, mas é SASB, eu defino por setor, o que eu tenho que é mais relevante para mim. Essa parte, como é feita, como é que vocês ajudam as empresas a construir esses relatórios? Boa. Bom, o primeiro ponto com relação à metodologia. Hoje, quando nós falamos em metodologia, norma, framework, né, tem N termos para se definir isso. Mas falando em relatório de sustentabilidade, tem uma metodologia que é a principal e a metodologia, talvez a primeira a ser desenvolvida, já olhando para um panorama global, onde se tenha uma padronização de indicadores de sustentabilidade entre empresas no mundo todo. E essa metodologia é a norma GRI, que até então, né, até hoje, é a metodologia mais usada a nível internacional, e ela se aplica tanto para empresas de capital aberto quanto empresas de capital fechado. Então, ela basicamente te traz as diretrizes para tu fazer o teu reporte de sustentabilidade. Então, o GRI trouxe ao mercado, por exemplo, o conceito de matriz de materialidade. Né? O que seria a materialidade? Seriam os temas mais relevantes para um determinado negócio e os seus stakeholders. Então, nós chegamos nesse resultado a partir de um processo de identificação de stakeholders, coleta de informações com todos esses públicos, análise de dados, até que a gente chega em uma matriz de materialidade que nos traz os temas mais relevantes para um determinado negócio. Por exemplo, se a gente for pegar a indústria calçadista, geração de resíduos é muito mais material do que emissão de gás de efeito estufa. Né, o processo de fabricação de um calçado ele ainda é muito artesanal, tem pouca combustão e, consequentemente, baixa emissão de gás de efeito estufa no escopo 1 e 2. Agora, a geração de resíduos, a indústria da moda é a principal geradora de resíduos no Brasil hoje. Então, a matriz de materialidade, aqui tentando exemplificar, ela traz lente a esses temas que são relevantes para o negócio e para os stakeholders, e a partir daí o relatório de sustentabilidade é construído. Então, o GRI ele tem um caderno base, onde ele traz esses conceitos de materialidade e mais algumas informações bases para o relatório, informações institucionais, e ele se desdobra em cadernos temáticos, né? Caderno ambiental, social, de governança, e a partir da materialidade, a empresa vai identificar quais são os indicadores GRI que ela precisa abordar no relatório. Isso é muito importante, porque as empresas, a partir da materialidade, elas vão reportar uma informação que é útil, relevante e do interesse de todos os stakeholders. Né? Então, se a gente pegar hoje um relatório de sustentabilidade que não é feito com base, por exemplo, na norma GRI, provavelmente essa empresa estruturou o seu relatório com base naquilo que ela acredita que é legal e que vai gerar, né, que vai ser do interesse do seu público, quando na verdade ela precisa estruturar uma materialidade para ter um bom relatório que gere valor para os seus stakeholders. Então, voltando, GRI foi e é a principal metodologia, e ali em 2021 se começou o desenvolvimento do que hoje nós temos por IFRS S1 e S2, que já é uma norma pública internacional, que buscou trazer tanto os conceitos do GRI quanto os conceitos do SASB, que é uma norma muito voltada para empresas de capital aberto e que são investidas por fundos, né? Ela olha muito para a materialidade e o impacto financeiro. Então, o IFRS veio para trazer uma uniformidade, uma harmonia entre todos esses frames para que nós tenhamos, então, uma metodologia
globalmente reconhecida para se elaborar os relatórios de sustentabilidade. Então, são muitas siglas, né? Então, além dessas de reporte, tem ODS, enfim, tem N outras terminologias, mas hoje o mercado trabalha com essas principais normas. Um dos pontos, hoje, isso existe ou ainda está muito mais no discurso do que na realidade, de o relatório ajuda para... porque assim, o gestor ele quer saber, beleza, vou investir em sustentabilidade, mas qual vai ser o meu retorno sobre isso? Numa hora de uma captação de recurso, frente a instituições financeiras, fundos, vocês já perceberam isso? Ou ainda ela está muito mais numa questão de pela demanda, por controlar ali a minha cadeia? Boa. Bom, até aqui a gente consegue fazer um gancho bacana com o conceito de ESG como um todo, né? Então, ESG foi cunhado lá em 2004, quando principalmente analistas financeiros começaram a identificar que a análise puramente financeira de ativos talvez não sinalizasse potenciais riscos ao retorno daquele investimento, né? Então, se eu pegar um DRE, eu não tenho uma noção dos riscos sociais e ambientais que podem impactar a performance financeira daquele ativo. Então, a ESG nasceu dessa necessidade e hoje é o que é hoje. Agora, a ferramenta que os analistas financeiros vão utilizar para analisar os seus potenciais investimentos, assim como instituições financeiras para analisar clientes e uma possível cessão de crédito, vai ser o relatório de sustentabilidade, hoje, quando a gente fala em ESG. E é por isso, só a gente seguindo aqui, só para... E aí é por isso que é importante ter os padrões, porque tu não pode seguir assim, porque tem muito da pessoa, não, eu já faço aqui, eu ajudo ali a comunidade, eu já faço, eu tenho painel solar, eu tenho, mas não consegue quantificar, não consegue... Não, se tu não tiver um padrão, tu não vai conseguir mensurar e o investidor, ele não vai conseguir ter uma padronização da sua análise. Ele vai ter, por exemplo, 3 ativos, né, 3 concorrentes para analisar. Se não existir um padrão e uma metodologia uniforme entre essas 3 empresas, ele vai ter dificuldade de tomar a sua decisão, né? Então, as normas elas vêm muito para isso, para ter uma harmonia nessa prestação de contas, né, em sustentabilidade ESG. Quando a gente fala dos relatórios, com quem que a gente está falando aqui? Com grandes empresas e médias, ou a gente também está pegando as pequenas? Eu vejo que as pequenas, obviamente, estão mais afastadas, né, disso, principalmente as micros. Isso tu enxerga que ela vai chegar na cadeia inteira? Ou, cara, como o impacto é muito maior do grande e do médio, isso é algo que dificilmente vai chegar no pequeno e no micro? Bom, hoje o relatório de sustentabilidade está muito concentrado em corporates, grandes e médias companhias, assim, né? Quando a gente fala em média, aquela empresa que fatura 150 milhões para cima. Abaixo disso, eu entendo que o relatório, da forma como ele é hoje, um documento de 100, 120 páginas com N indicadores e análises, dificilmente ele vai se aplicar a esse mercado ao longo dos próximos anos, principalmente olhando para o custo que se tem ao se desenvolver um material desse porte, né? Se tu conseguir um cafezinho para mim ali? Pode ser 2, por favor. Principalmente olhando para o investimento que é demandado das empresas, né? Seja por alocação de time ou por contratação de uma consultoria externa, isso chega a ser proibitivo para empresas pequenas. Eu entendo que o relatório, então, por si só não vai se aplicar, mas o reporte, sim. O reporte de informações através de tecnologia, né, através de sistemas, isso sim, eu entendo que vai ser cada vez mais presente. E aí a performance dessa pequena vai acabar sendo divulgada no relatório de sustentabilidade de um grande cliente ou... E na tua visão agora também, a gente entrou nessas... Tu acha que o pequeno e o micro deveria estar preocupado com isso? Assim,
olhe como gestor, como empresa, e tendo uma pequena empresa também, que a preocupação número 1 de qualquer empreendedor deve ser faturar, Sobreviver, né? sobreviver. E muita gente diz, não, porque a gente precisa um micro... Só que se tu olhar em massa, eles acabam tendo uma repercussão, né? Pego... uma mecânica, ela não vai ter um impacto. Mas se eu falar de 10 mil mecânicas, ela pode ter um impacto considerável. Como é que tu, para quem tá começando um negócio, ou para quem já tem, né, pequenos negócios, que tá olhando para sustentabilidade, o que tu recomenda, o que tu diria e tu como gestor falaria, né? Perfeito, Wagner. Hoje, na Ecovalor, nós temos clientes micro e pequenos empresários, né? Principalmente fornecedores de manufatura para indústrias maiores. E quando a gente fala em Brasil, se a gente for olhar a legislação ambiental no Brasil, ela já ela tem um bom nível, principalmente quando se olha para a indústria de pequeno e médio porte. Então, hoje, o simples fato de uma micro e pequena atender a legislação no Brasil já é um ótimo começo, né? A gente está no dia a dia de muitas micro e pequenas ali no processo de consultoria, a gente se depara com muitas irregularidades legais, né? Não conformidades, que a prioridade precisa certamente ser atacar esses pontos. São parentes, pode continuar, mas são parentes. O que eu disse aqui, pessoal, o foco é faturar e tal, não quer dizer que tu pega lá, toca samba e joga no meio no mato do vizinho ali, no terreno do vizinho. Não é esse o ponto que eu tô dizendo. É justamente o que o Otávio fala, assim, atende às regulamentações. Cara, pau na máquina, não posso parar pra olhar como uma grande, né? Sim. E aí a gente tem um papel muito importante do próprio governo e subsidiar iniciativas em massa, né? Olhar para um determinado setor, um nicho de empresas, e a gente tem mecanismos como um Sebrae, entre outros, para aportar em soluções para ajudar essas micro e pequenas até a se adequarem à conformidade legal, seja financeira quanto socioambiental. E hoje, assim, tu tem um segmento que tu vê que está se destacando mais, que já entendeu o jogo, e seja por conformidade, seja que esteja... Porque, assim, no Brasil... É sabido, ou quem acompanha o podcast já deve saber, né? Que a gente tem os principais impactos dentro do agro, depois a gente vai para energia e vai babá. Como é que tem sido essas empresas? Ou, assim, cara, nada a ver. Quem tá se destacando mais é de outro setor e o setor tá muito mais maduro nisso. Como é que vocês têm visto? Ou o que vocês têm percebido do mercado, né? Sim. Visivelmente, alguns setores se destacam e amadureceram mais rápido do que outros, né? Então, citando alguns aqui, farmacêutico, cosmético, próprio alimentício, olhando para a parte mais industrial. Muito por regulamentação? Muito por regulamentação, né? Se tu entrar numa planta industrial de uma empresa de um desses setores, é visível a diferença até de organização. Esses dias eu fui num restaurante que eu vi a organização. Ela me serviu salgado, pegou o dinheiro na mesma mão, teclava e estava com cuidado de higiene bom também. E começa nesse detalhe, né? Se tu for agora num restaurante bem organizado, digamos assim, vai ser visível a diferença. Então, moda, né, um setor que começou um trabalho importante há algum tempo, ainda tem muito a se desenvolver, mas a gente vê claramente nesses setores esse movimento de cadeia. E uma busca, né, por melhorar, assim, eu acho que isso está sendo muito claro, está sendo falado, coisas que não eram, e agora, pelo menos, as empresas, elas estão indo atrás, né, tipo, preciso fazer isso. E eu acho que, olhando agora como gestor mesmo, como dono de negócio, a gente vai percebendo a questão da globalização e as pessoas exigindo, mas olha o que a Renner fez, né? Tô dando um exemplo, né? A Renner hoje, exemplo, mas as pessoas olham tanto pro lado bom, tanto pro lado ruim, ou de qualquer marca. E isso acaba puxando, principalmente, porque assim, ó, o B2B, ele segue uma tendência. E o B2C, ele é obrigado a olhar o que as pessoas estão falando, como é que elas estão se portando via mídias sociais, pra tu começar a obedecer algumas regras, né? Principalmente o público específico que ele vende, né? Exato, e tu pega essa geração
É que nem eu digo assim, não adianta querer brigar porque essa nova geração ou porque isso ou aquilo. Cara, querendo ou não, eles vão ser os teus colaboradores, eles vão ser os investidores, cara, são clientes e eles têm um olhar diferente do que era antes, né? A grande massa, né, tem uma percepção diferente e isso acaba sendo bom para o mercado. E isso, olhando para nós que trabalhamos com sustentabilidade, também é uma oportunidade, né? Porque a gente vai lidando olhando como negócio também, acho que uma tendência de crescimento na parte de sustentabilidade de todas. Porque assim, eu falo que inteligência artificial e sustentabilidade vão ser a bola da vez, porque elas são temas transversais, elas vão estar em tudo que é área, em tudo que é. Tudo ela vai estar. Hoje eu fiz uma reunião que o cara botou lá IA, né? E aí sai tudo, né? Tudo que tu fez com o assistente, os pontos principais da reunião foram esses e não sei o quê. E a sustentabilidade é da mesma maneira? Sim. E esse ponto que tu traz, ele está diretamente relacionado ao ganho, resgatando, né, a questão do relatório de sustentabilidade. Se eu não comunico todas as boas práticas que a minha empresa, e as que não são tão boas também, esse é um ponto importante, né? Relatório não é, Só o lado bom. só o lado bom. E essa é a diferença de um bom para um ruim, um mau relatório. Mas é uma ferramenta de comunicação com o cliente, seja pessoa física ou pessoa jurídica. É o documento onde tu vai organizar todas essas tuas informações. Tu vai treinar o teu time comercial, o teu time de marketing para que eles saibam divulgar esses dados adequadamente. Então é aí que tu começa a gerar valor, né? Se tu tem um consumidor consciente, mas ele não sabe, não tem a consciência de que a tua marca é sustentável, ele não vai comprar. Esse não vai ser o fator prioritário para a tomada de decisão dele, né? Provavelmente vai ser o preço. Então, a questão da comunicação aqui, ela é fundamental, né, da gente trabalhar. Até porque é justamente isso, qualquer pessoa aqui que trabalha com venda sabe que a venda não é o preço, é o que eu consigo de agregar de valor, né? Isso que diferencia eu comprar um tênis da Nike ou vou comprar um tênis mais simples de entrada, né? Justamente, é a venda. Um outro ponto aqui do relatório que eu queria bater contigo era o seguinte, eu já ouvi isso de clientes e aí queria a tua explicação. Tem empresa que diz, cara, eu já fiz o relatório, mas eu não tenho nenhum compromisso, né? Eu não fiz nenhuma meta de mudança. Existe isso? Qual é a diferença de quem faz um relatório só por fazer ou de quem faz um relatório com o objetivo de atingir novos objetivos? Daqui a 2026 minha meta é redução de 22% de emissões de CO2 frente a uma empresa que só faz o relatório. Serve? Tem diferença? Não tem? Muito provavelmente as empresas que te relataram isso não têm um relatório GRI. Até porque o GRI ele traz dentro das suas categorias ali de indicadores, seja resíduos, água, colaboradores, ele traz, solicita que tu sinalize quais são os teus planos em cima daquele tema material, né? Como que tu busca trabalhar ele no curto, no médio e no longo prazo. E aí uma estratégia de sustentabilidade bem definida, ela é fundamental. Muito em razão disso, né, que sempre que uma empresa nos procura, digamos assim, com um nível de ESG ainda incipiente e imaturo, digamos assim, a gente recomenda que sejam feitos alguns trabalhos prévios, né, antecipadamente ao relatório. Por exemplo, a própria matriz de materialidade. Agora temos também a questão da dupla materialidade, que olha também para o impacto financeiro, mas construir uma boa matriz de materialidade, identificar os temas relevantes para o negócio e construir uma estratégia de sustentabilidade de curto, médio e longo prazo, com compromissos, metas, KPIs e planos de ação para atingir esses resultados. E a partir disso, consolidar toda essa entrega em um relatório de sustentabilidade. Assim a gente consegue ter uma entrega mais robusta. E essa costuma ser a nossa sugestão em nível de consultoria. Mesmo quando uma empresa nos busca especificamente para o relatório, a gente traz essas sugestões, independente de seguir ou não conosco. Assim, é algo que nós já atendemos os dois cenários, né? Um relatório pontual e uma estratégia de sustentabilidade acompanhada de um relatório, e a diferença de qualidade da entrega é visível. Assim. Perfeito. Pessoal, até aproveitar aqui já também o momento para
fazer um jabá do Conversa Sustentável, né? Então, muitos desses assuntos a gente traz dentro do nosso ecossistema, da nossa plataforma, com o objetivo justamente de popularizar. Se a gente olhar lá o ODS 17, que fala de fortalecer as parcerias, ou, seja com questão de inovação, com grandes parceiros, a gente tem soluções da ajuda desde a parte da educação, para nivelamento, pessoas que buscam a transição de carreira, podem nos buscar dentro do nosso ecossistema. A nossa ideia é justamente ser mais eloquente nessa pauta de sustentabilidade e muito de uma maneira muito mais racional, né? Tipo, a gente dificilmente tu vai ver, até nessa conversa de hoje, ninguém tá falando aqui de tem que plantar árvore, não é esse o foto, e também não quer dizer que tu não tenha ou que não deva, mas o fato é que como é que a empresa usa isso como estratégia, como é que ela pode gerar novos clientes, né? Porque, por exemplo, que nem pegar lá, ter um selo B, pô, te possibilita entrar com novos fornecedores, te abre portas, te dá, facilita também alguns processos de captação de recursos, e isso às vezes a gente não entende, e o ecossistema é justamente para a gente fomentar, trocar a ideia com pessoas de outras áreas, com outros atores da pauta de sustentabilidade, e isso dentro do Conversas Sustentáveis a gente consegue trazer. E então, quem quiser sabe que todos os acessos, tudo, né, para quem quiser conversar mais, é Conversas Sustentáveis no Instagram, LinkedIn, tudo isso aí é fácil de nos achar e conversar conosco sobre isso. Dito isso, Tchê, a gente falando do estágio inicial, né, tu vai pegar lá, seja a Eco, seja a ESG Now, vai falar com uma empresa que está num estágio incipiente. Às vezes, esse é o ponto. A empresa procura vocês muito mais quando ela já está com a dor. Como é que eu desperto essa dor na empresa? Porque às vezes, eu nem sei que eu tenho esse problema, eu nem sei que eu deveria estar olhando para isso. Por que eu deveria estar falando de sustentabilidade? Né? Por que eu deveria estar pensando nisso? Como é que vocês trabalham desde eu não vou nem dizer do estágio 1, do estágio 0, que é despertar essa consciência, esse interesse para depois entrar nas outras esferas, né? Como vocês fazem? Perfeito. Bom, Wagner, tem alguns caminhos para isso, assim, no geral, o perfil de empresa que chega até nós, ela já recebeu a demanda, né? Se a gente está falando aqui de uma empresa de capital fechado, uma empresa familiar, às vezes o dono ou a dona do negócio vai para uma feira internacional, vê que tem um concorrente com um selinho ESG, chega no Brasil e traz para o time, olha, a gente precisa trabalhar o ESG. Não sei como, não tenho conhecimento, vão atrás Descubra. E me tragam soluções. Esse é um contexto que aparece muito, né? E aí a empresa, ela acaba... Quando a gente fala em empresas desse porte, elas não têm uma área de sustentabilidade ESG. Normalmente, essa é uma demanda agregada a uma função de gestão da qualidade, gestão da área de meio ambiente, RH, né? Eles acumulam funções e vêm até nós buscando uma luz, né? Buscando um caminho. Aí a gente tem N soluções para trazer nesse ponto. Previamente a isso, existe todo um trabalho de conscientização e educação de mercado, né? Então, semelhante ao que tu faz muito bem, né? Com excelência no Conversas, que é capacitar o mercado como um todo e reforçar esses benefícios e a importância que o ESG traz, né? Hoje é muito difícil ainda nós termos um ROI do ESG, né? Então, para cada R$1, qual o retorno? Então... Vai variar do esforço, o que a empresa vai exatamente. Fazer. Não é que nem eu brinco, né? No setor de energia, que fiquei muito tempo, era muito fácil. Eu ponho eu vou ganhar 2 por causa disso, e é nítido a entrega, ou nítido porque a gente vai chegar lá dentro do Conversas Sustentáveis, a gente tem a opção também da energia, de reduzir a energia e tal. É muito claro, tá? Eu gasto 5 mil, eu vou gastar 4. Então tá entendido, é vantajoso. Agora e isso se replica para basicamente todas as frentes do E, né? Do ambiental. O ambiental é muito mais fácil. Se tu pegar eficiência energética, não só o consumo de energia limpa, mas... eu tenho esse meu resíduo, tá indo para coprocessamento, agora eu desenvolvi uma solução mais adequada, onde eu tenho uma economia de recursos, economia de água, enfim. Ele é muito mais fácil de mensurar. No curto prazo, agora no social, né, onde a gente trabalha diversidade, saúde e segurança do trabalho,
bem-estar, né, nos colaboradores, o engajamento com a comunidade, como a Como que eu gente trago isso, né? tangibiliza esse ganho. E aí é onde todo mundo fala do olhar mais holístico, né? Só que querendo ou não, quando a gente fala com o C-Level, principalmente o CFO, ele não quer o olhar holístico da pauta, né? Ele quer justamente isso. Tá, beleza, o mental a gente faz porque às vezes é óbvio que eu tenho um ganho, e o outro, ele é muito mais, claro, tu vai ter que pegar dados, só que tu vai ter que implementar, porque tem muita questão da cultura. Eu pego lá, mas eu criei esse processo e não deu certo. Tá, mas será que foi executado de fato? Porque não Uhum. adianta, às vezes, a Eco entregar, ó, precisa, é esse caminho, se a empresa acaba não seguindo ou não trazendo novas propostas, porque aí vai seguir mais do mesmo, tu botou dinheiro e vai achar que foi ruim, porque daí, não, mas eu investi, não tive o retorno, mas de repente, porque não foi comprado, não foi top-down, né? A gente esperou que resolvesse por si só. Esse ponto que tu traz, ele é fundamental quando a gente fala em ESG, que é a questão cultural. Principalmente para empresas que são cobradas, né? Ou seja um cliente exigindo ou uma legislação. Hoje até não tanto, mas ainda se encontra no mercado empresas que acabam fazendo isso por obrigação. Tem que fazer porque estão me cobrando. Se eu não estruturar esse relatório ou essa estratégia ESG, eu não vou conseguir seguir fornecendo para esse player ou vendendo para esse player. E isso faz com que as empresas não deem a devida atenção a essa pauta e acabem desperdiçando as entregas, né? Eu costumo brincar com esse termo. Daí tu vai lá, tu constrói um baita de um relatório de sustentabilidade com informações excepcionais, aí tu termina esse projeto em maio, tu engaveta ele, no próximo ano tu retoma o teu novo relatório de sustentabilidade, ou seja, tu não gerou valor nenhum em cima desse material. Daí estoura custo. Como eu comentei antes, às vezes nem o teu time comercial tem noção desse conteúdo. Ele não sabe que existe um relatório de sustentabilidade, que ele poderia bater na porta da área de ESG de um potencial cliente e apresentar esse case. Ele não tem essa informação, assim como o time de marketing, o time de finanças, né? Pode pleitar um acesso a crédito mais acessível pelo fato de ter um relatório ou um projeto de descarbonização. Então, eles não têm a noção do benefício que já está ali, né, naquele documento, naquelas entregas. E isso acaba prejudicando muito a percepção de valor do projeto. Por isso que sempre que a gente começa um trabalho, é muito importante que todos os envolvidos no projeto e principalmente as lideranças da empresa entendam o porquê desse trabalho e quais os benefícios que isso traz para o negócio, né? Isso vai gerar um engajamento fundamental para toda a sequência do trabalho e a implementação do ESG. E tu trouxeste o ponto do top-down, né? É visível, assim, as empresas que se destacam em sustentabilidade ESG, elas têm um engajamento de cima para baixo e isso é quase que consenso no mercado, né? As empresas que não têm esse engajamento acabam não saindo do lugar. Perfeito. Pessoal, a gente está caminhando mais para a linha final ali. Otávio, antes da gente ir para as considerações finais, a gente sempre pede para o convidado dar uma dica, sei lá, de um livro, de algum documentário, de algum ponto que tu acha legal para a galera se informar. Assim, tem esse livro aqui que é interessante, o pessoal tem um nível de consciência. Então, se tu tiver algum conteúdo que tu acha, esse conteúdo eu consumi aqui, achei interessante, seja para gestão mesmo, gestora que tá entrando na área de sustentabilidade, de alguma forma que tu achou que contribuiu para ti, que tu queira compartilhar. Excelente, Wagner. Até coincidentemente, esses dias eu estava em uma reunião com um cliente e ele me questionou, né? Ele estava muito nessa linha ele era um dos diretores da empresa, precisava convencer os demais da necessidade ou não de se implementar o projeto. Ele pediu uma recomendação de livro. E o primeiro livro, assim, que eu costumo recomendar, e tem muito a ver com o que a gente está conversando hoje, que é Sustentabilidade atrelada à rentabilidade, né? É o livro do Capitalismo Consciente, né? Acho que para todos que estão começando na jornada de sustentabilidade, não é um livro técnico, ele é um livro muito mais de negócios e cultura. E ele é fundamental, assim, para que vocês entendam o conceito e valorizem essa pauta dentro das empresas. Assim, ele fala sobre
o case do Whole Foods, né? E como eles atrelaram o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade do negócio. Eu li esse livro há muitos anos, para mim foi meio que um divisor de águas, assim, eu vi, pá, é verdade, existe esse caminho aqui, que até então eu falava, devo ser maluco, só eu acreditando nisso, né? Aí quando eu li aquele livro, caiu nas minhas mãos, eu falei, então funciona, dá certo. E, tia, quero te agradecer aí por esse teu tempo, pra gente dar essa explanação pra gente. E quero que tu deixe tuas considerações finais ou alguma pauta que eu não toquei. Como é que a galera pode te encontrar, né? Onde é que, pô, quero bater esse papo, contato, fiquei com dúvida. Como acha Eco? Então, o microfone é teu aí. Perfeito. Bom, primeiro, Wagner, te agradeço mais uma vez o convite. Acho que a gente conseguiu trazer aqui excelentes pontos que vão contribuir para a jornada de sustentabilidade de todos os ouvintes do CS. E quem se interessou pelo assunto, seja relatórios de sustentabilidade ou qualquer outra prática relacionada à sustentabilidade ESG, pode nos procurar em ecovalor.eco.br. Lá tem os nossos contatos para seguir conversando sobre relatórios, ou vocês estão se tiverem interesse Quem em vier no Conversa iniciar. Sustentável tem desconto, tá? Exatamente. Indicações do Wagner tem um cupomzinho especial. E é isso, lá tem o nosso contato, temos o Instagram também, @ecovalorconsultoria. E seguimos na luta aí por termos mais empresas nessa jornada de sustentabilidade. Fechou, pessoal. Muito obrigado quem ficou conosco até o fim. Conversas sustentáveis em qualquer rede e a gente mantém esse papo. Valeu!